Fala pessoal, bora comentar sobre uma nova série aqui no canal sobre o investidor em ações de dividendos, e essa série irá conter mais de 10 aulas, e nesta primeira iremos comentar sobre dividendos e também algumas estratégias para aumentar a sua renda passiva. Fora que nessa série iremos comentar sobre vários estudos muito interessantes. Algumas ideias desse vídeo estão nesse livro, O Investidor em Ações de Dividendos, que foi feito pelo Orleans Martins e o Felipe Pontes, e o link do livro está na descrição do vídeo. E vale muito a pena ler, porque é um livro focado em dividendos na Bolsa Brasileira e é bem atualizado, até porque ele foi feito recentemente. E o primeiro ponto sobre investimento por dividendos: durante períodos de crise, os dividendos tendem a cair menos do que o preço das ações, e eu vou mostrar durante essas aulas que o dividendo tende a ser até mais persistente do que o lucro das empresas. E ainda tem aquele ponto: vocês devem ter percebido que em alguns momentos o mercado exagera nas quedas, porém nem sempre acontece uma grande queda no balanço da empresa. Então, o provento pode ser até mantido ou com uma leve queda, e você pode pegar esse recurso para reinvestir e comprar mais ações que irão gerar mais proventos. Então esse ponto do provento realmente é muito bom, principalmente em períodos de queda, para continuar comprando mais ações com o próprio provento que a empresa paga. Já essa tabela é bem interessante porque mostra o retorno do Ibovespa em 2005 até 2019, e a mediana do retorno foi de 15% olhando para esta janela. Já o retorno da ação de todas as empresas, e aqui no caso, de todas as empresas, essa amostra contém mais de 200 ações. Então a mediana do retorno foi de 12%. Outro ponto, ele separou em dois grupos os ativos com menor dividend yield e os ativos com maior dividend yield. Então a mediana do retorno dos ativos com baixo dividend yield foi de 4,6%, enquanto dos ativos com alto dividend yield foi de 21,7%. E o que chama a atenção é que as ações com alto yield entregaram 21,7% na sua mediana e o Ibov 15%. Então esse estudo envolvendo a Bolsa Brasileira mostrou que, olhando para o passado, as ações que pagaram maiores proventos entregaram uma performance acima do que o Ibovespa no período. E algumas conclusões dessa foto anterior: dos 15 anos analisados, em 14 deles, o retorno mediano das ações que mais pagaram proventos foi maior do que as demais ações, exceto em 2007. E tem aquele ponto: o dividendo traz certa segurança para o investidor, principalmente em períodos de baixa, e perceba que o dividendo é um percentual do lucro da empresa. Então, se a empresa segue pagando proventos, é muito provável que ela esteja mantendo o seu patamar de lucros. Porém, tem aquela grande observação que eu sempre cito: o investidor tem que selecionar muito bem as ações da sua carteira, porque não adianta investir em qualquer empresa por causa de um dividend yield elevado, e esse ponto pode apresentar efeitos não recorrentes. E esse tópico eu irei abordar em alguma aula futura. Então tenha cuidado, nunca entre no site: vou selecionar pelo maior yield, porque na maioria dos casos pode ser uma grande furada. Então tentem olhar proventos recorrentes que você acredita que deverão ser mantidos. Já outro ponto: a volatilidade na Bolsa Brasileira gera muitas oportunidades. E esse gráfico mostra o Ibovespa de 2005 até dezembro de 2020 e o S&P 500, que é o principal índice americano, que subiu 209% no período. Porém, olhe a linha em preto, que é o Ibovespa, perceba que tivemos uma grande volatilidade. Em 2008, a bolsa despencou. Depois, de 2011 até 2016, a bolsa praticamente caiu ano após ano, enquanto o mercado americano continuava subindo. E após isso, de 2015 a 2016 até esse período de 2020, a bolsa subiu forte e muito acima do que a bolsa americana. Aí depois teve a pandemia e a bolsa despencou acima do que a bolsa americana. Então aqui no caso, para o Brasil, realmente tem que ter estômago, porque as quedas podem durar bastante tempo, aqui no caso, de 5 a 6 anos de queda, e também que grandes quedas podem acontecer em um período curto de tempo. Então, se você não possui estômago, não aguenta a volatilidade, então nem adianta alocar o seu capital na parte de ações. Daí perceba que a volatilidade pode ser uma grande amiga do investidor, porque a maior queda da Bolsa Brasileira foi de quase 30%, em março de 2020, na pandemia, e a maior alta foi de quase 17% em março
de 2016. Enquanto isso, a pior queda do S&P 500, o mercado americano, foi de quase 17% em outubro de 2008 e a maior alta foi de 12,7%. E ainda tem aquele ponto, crises vêm e vão, você olha aqui no Brasil, no exterior, tem certo momento de turbulência, porém, isso aqui pode ser excelente para quem tem visão de médio a longo prazo. Até porque isso pode significar em uma grande janela de oportunidade para você comprar boas empresas em bons patamares de preço. E aqui no Brasil, como destaquei, tem que ter realmente estômago porque as quedas foram mais longas e também mais intensas olhando para o curto prazo. E, infelizmente, ninguém aguenta esse ponto. Se cair em algum momento, vão falar que é cassino, vão falar que não presta, tem que investir no exterior e etc. Então, olha aqui o passado, que já caiu durante vários anos e também grandes quedas pontuais de 40% em um curto período de tempo. Outro ponto, olhando lá para aquela queda em 2020, principalmente na pandemia, veja que o Ibovespa em preto caiu de forma bem mais intensa, cerca de 40% para 45% de queda, enquanto o S&P 500 também caiu forte, porém não foi na mesma proporção. E após isso, ambos acabaram se recuperando, mas o pessoal que investiu na parte de ações brasileiras, nesse período, pode ter conseguido uma performance bem melhor, até porque teve aquela grande queda e várias ações subiram rapidamente, 80%, 100%, e praticamente voltaram para o patamar anterior, fora aqueles ativos cíclicos que subiram muito acima do que o topo passado. Com isso, temos aqui um tópico importante, o caos e a construção da sua renda passiva, porque em 2020, quando aconteceu toda aquela grande queda, o preço de muitas ações se deslocaram muito diferente do que o fundamento da empresa e tiveram ativos que caíram 60%, sendo que o lucro caiu 10%, 15%, ou seja, o papel tinha ficado muito barato frente ao resultado da empresa, frente ao pagamento de proventos e também frente ao que poderá ser gerado para o futuro. E naquele período, algumas empresas centenárias, sólidas e boas pagadoras de proventos perderam mais de 50% do seu valor de mercado. Por exemplo, a Hering caiu quase 70% no período, a Gerdau 62%, o Banco do Brasil caiu 58% e o resultado nem tinha caído nessa proporção. A Alpargatas caiu 44% e a Klabin caiu 36%. E a Klabin só não caiu tanto porque a empresa possui receita dolarizada e nessa época explodiu e a empresa até foi beneficiada. E mesmo assim, o mercado ainda bateu na cotação. E ainda tem aquele ponto que eu destaquei, os lucros das empresas não caíram na mesma proporção. E esse ponto é o melhor dos mundos quando o papel despenca na cotação e o resultado não cai na mesma proporção, ou quando o papel sobe pouco e o lucro cresce em uma proporção bem maior. Então esses dois cenários podem ser positivos para o investidor que possui visão de médio a longo prazo. Já outro ponto, preço importa, pelo menos na minha estratégia. Eu respeito o pessoal que diz que preço importa, mas para mim isso aqui se encaixa perfeitamente por causa da quantidade de ações e também da renda potencial gerada. Então o que é que temos nessa foto? Eu peguei as oscilações da cotação do BB, que variou entre R$20 e R$30, considerando esse desdobramento que foi feito recentemente. E aqui a suposição, digamos que você possua R$10 mil para aportar, a depender dessa cotação de R$20 para R$30, perceba que aos 20 você consegue comprar 500 ações e na cotação de R$30 você consegue comprar 333 ações. Então note que com o mesmo recurso, a depender da cotação, você pode comprar mais ou menos ações. E aqui no caso, o BB pagou R$ 2,33 por ação, olhando para os últimos 12 meses. Então, supondo aqui que esse provento seja replicado, daí o que é que eu faço? Quantidade de ações vezes o dividendo por ação. Perceba que no primeiro caso, a renda potencial gerada é de 1.165, no segundo caso, 971, 862 e no cenário mais caro, 775. Então, quanto mais caro você paga, menos ações você compra e a tendência é que a renda passiva gerada seja menor, principalmente para quem se aproveitou das quedas. E apenas um comparativo, dos 20 para os 30, a renda passiva cresceu em 50% e a quantidade de ações também. Então perceba que quem vai justamente contra o mercado e acaba comprando quando as baixas acontecem, pode comprar muitas ações e pode gerar uma renda passiva
muito boa. Então esse ponto acaba antecipando em vários anos até você alcançar a sua liberdade financeira. Já outro ponto, esse estudo aqui é antigo, que parou em 2021, mas ele mostra a performance do Ibovespa nas crises que aconteceram e a performance do índice após 12 meses e após 24 meses. E por que eu quero mostrar esse estudo? Porque, na maioria dos casos, o pessoal possui medo de comprar quando as quedas acontecem, que são justamente os melhores momentos para acumular ações de boas empresas. Por exemplo, em 95, o Ibovespa caiu 50%, mas após 12 meses ele subiu 121% e após 24 meses ele subiu 329%. Daí, o que é que o cidadão faz? Olha as notícias, se desespera, vende lá no fundo e depois perde toda essa recuperação do mercado. Já outros períodos que a bolsa também caiu 40%, 60%, 35%, 47%. Perceba a evolução do índice após toda aquela queda. Então, o que é que normalmente aconteceu? Após grandes quedas, acontecem grandes altas. E vai ser justamente nesses períodos que você será testado como investidor para saber se você tem estômago ou não de persistir durante as quedas. E tem de persistir porque a história mostra que quem persiste durante as quedas consegue obter um bom retorno após esse período de baixa. Porém, tem aquele outro ponto que infelizmente ninguém sabe quando irá acontecer, essas quedas de 35%, 40%, 60%, porque se fosse tão fácil assim, o cidadão iria alocar uma grande parte na renda fixa e quando acontecesse essa grande queda, ele compraria e conseguiria essa performance diferenciada. Já outro estudo muito bom, esse gráfico mostra que o dividendo foi mais consistente do que o lucro das empresas brasileiras e essa amostra possui 284 empresas de 2005 até 2019. E aqui em verde temos o valor de mercado das empresas, que despencou em 2008 e também para 2015. Já em vermelho temos o lucro das empresas, somando tudo, e em amarelo temos o provento que foi pago. Então perceba que em 2008 o provento subiu e os ativos despencaram na cotação. Já para 2015 e 2016 também teve queda no provento, porém foi pouca coisa e a cotação tinha despencado. Então lá na época, a depender da sua carteira, você continuou recebendo bons proventos e esse provento possibilitou a compra de mais ações, até porque a cotação despencou. Então o que é que temos desse estudo? É que os lucros eram de quase 85 bi em 2005 e aumentaram para 238 em 2019. Então o lucro cresceu em quase 3 vezes durante esse período. Fora isso, o provento aumentou de 41 bilhões para 152 bi, ou seja, um crescimento de quase 4 vezes. E cabe destacar que nesse período a Petro nem tinha começado com aquele pagamento fora da curva e também nem a Vale começou com aquele pagamento muito elevado. Então aqui no caso, a Vale e a Petro não tinham um peso tão grande nesse pagamento de proventos até 2019. E sobre esse estudo que eu destaquei, que o dividendo tende a ser mais persistente do que o lucro da empresa, porque boas empresas raramente irão suspender o pagamento de proventos e vimos que em até períodos turbulentos o lucro acaba sendo mantido, pode ter sim alguma pequena queda, mas se a empresa é boa, ela vai se manter lucrativa e pagadora de proventos. É evidente que nesse ponto que o lucro pode cair um pouco e também o pagamento de proventos. Então, eu retirei algumas fotos do site Investor 10 que vocês podem utilizar para acompanhar dados de empresas e também cadastrar sua carteira. Por exemplo, temos aqui o histórico de proventos do BB, que sempre pagou proventos todo ano. É evidente que lá para 2016 teve uma queda no provento por causa da queda do resultado e também do payout do banco. Já a BB Seguridade nunca falharam no pagamento e a média ficou nessa faixa de 6 a 7% de yield. Já a Engie Brasil também nunca falhou no pagamento. Olhe para 2015 e 2016, quando a bolsa despencou e a empresa continuou com o pagamento normal de proventos. E também a mesma coisa para 2020. Já outro exemplo, a Itaúsa, que até aumentaram o pagamento em 2015 e 2016, e lá na pandemia o provento caiu sim por causa da queda do payout e do lucro da empresa. Mas, mesmo assim, apesar dos memes, das brincadeiras, dos 2 centavos para ação, a empresa ainda continuou pagando normalmente. Então perceba que boas empresas, até em períodos turbulentos, irão manter
o pagamento de proventos. E essa última foto mostra o caso da Taesa, que também, até o momento, nunca falhou no quesito pagamentos. E por fim, algumas conclusões dessa primeira aula. Primeiro ponto, a história nos mostrou que os melhores momentos para investir são aqueles que acontecem uma forte pressão vendedora, principalmente em períodos de crise, e às vezes nem acontece uma queda no resultado. Já o segundo ponto, cada investidor precisa desenvolver a habilidade de identificar as melhores oportunidades de investimento, até porque o mercado pode despencar e não necessariamente quer dizer que será uma grande oportunidade em certa empresa. E eu já vi ativos caindo 60%, 70%, e o cidadão foi lá, comprou e depois o papel caiu mais 90%. Então, infelizmente, tem que olhar caso a caso e possuir uma estratégia clara e bem definida. Já o terceiro ponto, em geral, quem escolhe ações de boas empresas que pagam dividendos, vimos que é possível obter um retorno acima da média do mercado e também com uma volatilidade bem menor. Fora aquele fluxo de renda passiva que vai possibilitar a compra de mais ações quando as quedas acontecerem. Já o quarto ponto, os dividendos trazem segurança e fluxo de renda passiva para aproveitar esses momentos de baixa. Quinto ponto, quanto mais uma boa empresa cai, desde que não tenha a perda de fundamentos, nem uma piora robusta no resultado, vimos que é possível comprar mais ações com o mesmo recurso e, consequentemente, podemos aumentar o fluxo da nossa renda passiva. Já o sexto ponto, temos aquele efeito psicológico do pagamento de proventos que cai na conta e ajuda o investidor nos momentos de pânico do mercado. Até porque, imagina se a bolsa cai 40% e você literalmente cruza o dedo porque não tem nenhum provento a receber e terá que aguardar certo tempo até cair algum recurso do seu trabalho para aportar. Enquanto isso, com essa renda passiva pingando de vários ativos, praticamente de forma mensal, você vai receber algum recurso para reinvestir e comprar mais ações. E por fim, fica aqui o convite para quem ainda não é membro do canal. Caso você esteja gostando dessa aula, tem mais de 330 vídeos exclusivos só para quem for membro, fora postagens em texto, planilhas, Telegram, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se você se tornar membro do canal e não gostar, você cancela em um clique. E caso você queira utilizar uma boa corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é uma das melhores do país, e vocês podem trocar de corretora ou de assessoria através do meu parceiro, que possui o link na descrição do vídeo. E através desse link vocês conseguirão bons benefícios na corretora do BTG. Aí caso você possa interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.